Diz que existe o inferno. E se você continuar com a sua vida de pecado, se eu tomar uma decisão de continuar com a minha vida de pecado, se eu e você não deixar o pecado, não deixar o embaraço que nos rodeia, o final dessa estrada vai ser o inferno. Imagina um fogo que nunca acaba. Imagine uma angústia que não tem fim, uma dor que não cessa. A Bíblia diz que assim será o inferno. É isso que você quer para a sua vida? Você quer passar toda a eternidade no inferno, longe de Deus? E talvez você diga para mim bem assim: mas Fernandinho, então o inferno é a ausência de Deus. Não, é pior do que isso. O inferno é a ira de Deus. Eita, é forte. Nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Um Deus que se ira contra o meu pecado e contra o seu pecado, porque Ele aborrece todo o pecado. Aquele olhar malicioso, aquela lascívia, aquele adultério que você está cometendo, aquela prostituição que você está fazendo no seu corpo, aquela pornografia que você vê na escondida da noite, na calada da noite. Tudo isso aborrece a Deus. Tudo isso entristece Deus. E existe uma ira de Deus para todos aqueles que cometem tais coisas. Sabe por que você veio aqui essa noite? Talvez você veio aqui a convite de alguém. Talvez você veio aqui simplesmente para ouvir uma música. Talvez você veio aqui porque é algo que está sendo de graça e você não tem nada para fazer em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui. Glória a Deus! Você aqui. Ele trouxe você aqui para que você tenha a oportunidade de deixar o pecado e deixar todo o embaraço na sua vida. Aquela sua roupa indecente é uma afronta contra Deus. Aquele seu namoro indecente é uma afronta contra Deus. Quando você coloca a sua mão sobre uma mulher que não é a sua, isso é pecado, isso é uma afronta contra Deus. Quando você olha para um homem que não é o seu marido, isso é uma afronta contra Deus. Isso entristece o coração de Deus. E Deus se ira completamente. Então o inferno é o derramar, é o pisar da ira de Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua casa? Passar toda a eternidade no inferno? Nos últimos dias eu tenho sofrido com uma dor intensa na minha coluna. É algo que eu venho carregando há muitos anos. Nos últimos 20 dias é algo terrível. De você tomar injeções, de você tomar aplicações na própria coluna, de você tomar remédio, e você não passa a dor. É horrível. O inferno É pior que isso. Mais do que isso. É uma agonia que não tem fim. É uma ausência de esperança. Não existe amanhecer. Não existe mais esperança. Não existe mais nada. E você vai passar toda a eternidade. Não são 10 anos, não são 20 anos, não são 100 anos, não são 1000 anos. É toda a eternidade. Você vai passar longe de Deus. E não só longe de Deus. É a ira de Deus que vai estar esmagando você. E talvez você diga para mim: mas Fernandinho, que Deus de amor é esse? Nós estamos em tempos que só é pregado um Deus de amor e um Deus bom. De fato Deus é bom, de fato Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E o seu olhar como chamas de fogo é um olhar que consome todo o meu pecado e todo o seu pecado. Se existe algo que você não pode brincar, é com a roupa que você veste, com o namoro que você tem, com o casamento que você tem, com os seus negócios, com a sua vida. Você precisa ter uma vida reta. Você precisa ter uma vida santa diante de Deus, porque Deus é santo. Talvez você diga: eu tenho fé em Deus. Mas se você diz que tem fé em Deus, você precisa andar de acordo com o que a Bíblia manda você andar. Verdade, Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não adianta estarmos aqui essa noite, eu não sei quantas mil pessoas tem aqui, mas não adianta você estar aqui. Isso aqui não impressiona a Deus. Existe uma multidão muito maior no céu. O que impressiona a Deus é o coração de um homem, de uma mulher, de uma criança que diz: eu
vou viver para ti. O meu coração é só teu. Só existe lugar para o Senhor. A roupa que eu visto, as minhas palavras, o meu pensar, o meu agir, o meu falar, o meu ouvir, o meu caminhar, tudo isso vai glorificar a Deus. Isso sim chama a atenção de Deus. Deus não está interessado no quanto eu canto. Deus não está interessado no quantos seguidores eu tenho. Deus não está interessado no quanto de dinheiro você tem. Deus não está interessado na sua roupa, no seu cabelo. Ele está olhando para o seu coração. Verdade, Senhor. E se existe uma coisa que lá no livro de Hebreus também diz, que todas as coisas estão nuas diante dos seus olhos. Eu posso enganar você, mas eu não posso enganar a Deus. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar o seu melhor amigo de infância. Você pode levar uma mentira por anos e anos, mas todas as coisas estão nuas diante de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Deus te trouxe aqui essa noite para que você saiba que Deus é um Deus que se ira contra o pecado, para que você saiba que Ele é um justo juiz. E existem juízes aqui na nossa terra e em todo o mundo que engaveta, arquiva denúncias. Existem juízes que recebem propinas, mas Ele é justo juiz. Se Ele disse que o salário do pecado é a morte, Ele vai ter que cumprir com a sua palavra. Mesmo te amando, mesmo enviando o seu filho por amor a você, Ele vai ter que cumprir com a sua palavra. Ele é justo juiz. Ele declarou a palavra dele: o salário do pecado é a morte. Se você viver a sua vida de pecado, o seu prêmio, a sua coroa será a morte eterna do lado do diabo e dos seus demônios e diante de todos aqueles que andaram pela porta larga e pelo caminho lá. Mas a Bíblia nos diz que só existe uma maneira de aplacar essa ira de Deus. Só existe um jeito dessa ira de Deus ser parada. Só existe um Deus, um jeito desse Deus perdoar. É quando você recebe no seu coração Jesus Cristo como seu único, como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Não existe santo, não existe santa, não existe remédio, não existe dinheiro, não existe feitiço, não existe nenhum de demônio que pode aplacar a ira de Deus e pode perdoar o seu pecado. Só existe um intercessor, e esse intercessor se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Só existe uma verdade, essa verdade se chama Jesus Cristo. E só há vida em Jesus. Eu torno a dizer: não existe santo, não existe santa, não existe nada. Talvez você fique chateado comigo, talvez você ache que eu estou denegrindo a sua religião. Eu te respeito como cidadão, mas eu tenho que falar da verdade que me libertou. É a verdade que me libertou. O caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não adianta pagar promessa para um Deus de barro. Não adianta pagar promessa para um Deus de gesso. Existe um Deus que deixou sua glória, morreu na cruz do Calvário, e Ele está aqui. Verdade, Deus. E é esse Deus que você precisa acertar as suas contas. Esse Deus, Ele pagou um alto preço por você. Esse Deus pagou um preço de morte. Ele não precisava, mas por amor a mim e por amor a você, Ele fez isso. Talvez você nunca tenha recebido um elogio do seu pai. Agora, antes de vir para cá, a minha filha, ela é a minha caçula, e ela ligou para a cruz.
Você não precisa de todas as respostas. Ouça o que eu vou te dizer. Você não precisa de todas as respostas para o que aconteceu na sua vida. Você não precisa ter entendimento por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que eu fui abusado, por que eu fui deixado, por que meu pai se divorciou. Você não precisa de resposta para nada da sua vida, porque uma resposta já foi dada na cruz do Calvário. Ele morreu, o Deus se encarnou, habitou entre nós, foi obediente até a morte de cruz, e Ele se entregou por mim e por você.